contestar, dizer que o do outro não tem valor. E quando isso assume uma dimensão religiosa, mexe com aquele conceito inicial do sagrado. Você deixa de ter uma relação com o sagrado para ter um embate com o outro. Você não vai atingir nunca o sagrado dessa forma. Se a gente não é capaz de atingir o outro, numa expressão de concepção de liberdade, tanto quanto o Criador nos deixa livre, a gente vai construir uma sociedade assim, né? E eu acredito que o foco que vocês trouxeram, eu tive a oportunidade de ver o vídeo antes, até mandei um e-mail dizendo legal, é justo isso, né? Que o aspecto antropológico, o que é o ser humano, agora tem uma identidade religiosa agressiva, cara. Isso é um problema da sociedade. Como é que a gente vai construir democracia com agressividade? Que a gente até discute, assim, a religião também é um grupo social. Sim, é um fenômeno social. Ali dentro da igreja você também tem um grupo social, buscando afirmação também. Sim. E aí, o problema é quando essa afirmação é a negação do outro. É a negação do outro. Eu acho que tem muita clareza nesse sentido. Não sei se alguém quer comentar, porque eles vão passar já para o vídeo, pelo Data Show, mas essa clareza eu acho que ela é essencialmente antropológica. Uma outra coisa, para depois não ter que voltar no vídeo, é o problema que se coloca hoje, que é o urbano. É um problema urbano esse debate que vocês trouxeram, né? No interior, é muito mais pacífico. As relações são menos conflitivas, as pessoas ainda se respeitam mais. O urbano trouxe o anonimato, né? E quando você não estabelece relações antropológicas de proximidade, você começa a rejeitar o outro. E aí eu respeito. E a sociedade democrática vai caixa preta com isso. Essas duas observações que eu queria fazer para o vídeo, que elas estão muito bem pontualizadas. Valeu. E mais um ponto que a gente falou, que o vídeo mostra, é o impacto dessa manifestação religiosa. Porque assim, algumas manifestações religiosas, elas é muito mais uma demonstração de força da sua igreja, é muito mais um problema político envolvido, e aí causa vários impactos para a sociedade como um todo. E a gente destacou lá, o vídeo mostra também a mobilidade urbana e a questão do meio ambiente, que acaba sendo alvo também dessas manifestações. Em cima da questão religiosa, e a ideia do grupo foi fechar em cima da manifestação do direito de liberdade religiosa, da manifestação, do direito de manifestar a sua crença e da intolerância religiosa. Então a ideia do vídeo é mostrar que todo mundo concorda na questão da liberdade, todas as religiões têm esse direito, todas as pessoas têm esse direito, e de manifestar a sua religião. O problema é quando essa manifestação ela se torna um ato de intolerância também. E aí o vídeo traz um pouco disso. Porque muitas vezes você está manifestando a sua religião, mas está sendo intolerante com a do outro. Então a ideia é a gente trazer isso para... Acima do que o professor Vertal colocou, né? É da natureza do Instituto da Antropologia, do homem questionar, e isso vem através do raciocínio, da cognição, que é próprio justamente da natureza humana. E uma coisa também que às vezes não se presta muita atenção é a natureza da crítica. Que a gente tem que ter cuidado também para não sair de uma polaridade para outra, porque prestamos muita atenção na manifestação. Mas e o que vem depois? Os embates, as discussões nas redes sociais, isso muitas das vezes acaba, essa crítica acaba se tornando uma nova intolerância religiosa, quando não se faz a real discriminação dos grupos que têm a intenção de discriminar e desqualificar a religião do outro, mas para aqueles que apenas respeitam, embora não concordem com determinada ponto de vista religioso, mas respeita o espaço e todas as condições e direitos humanos do outro. Então é uma coisa muito importante também, para que fique claro, para que não haja uma nova intolerância religiosa. Isso é importante frisar. Existia no meio da gente. Não podia. Mas isso é práticas também antigas, e muito antigas. A minha mãe foi mãe de santo por muitos anos. A minha casa ela vivia repleta, né, de pai de santo, mãe de santo e tudo mais.
E a gente via uma fraternidade naquilo ali. A gente via uma fraternidade. Não concordávamos porque em algumas áreas, porque existem algumas áreas também perigosas, como existe no catolicismo, como existe no evangelho, do lado do evangélico e tudo mais. Só que a minha mãe era uma mãe de santo que ela cuidava só de questões de prática de roubos, furtos. Grandes políticos iam lá para essas coisas, puxadores de carro. Então é uma área que era bem ruim. Então aquilo ali a gente tirava fora. Como existe também no catolicismo, como existe na igreja evangélica algumas práticas dessa natureza. Agora, quando se trata da questão da intolerância, cabe a gente analisar o seguinte: você tem o teu filho que não é evangélico, que não é católico, mas que faz parte do candomblé. Como é que essa criança fica quando você chega para ela e fala assim, ó, você tem um demônio no corpo, você tem a tua família é amaldiçoada? Será que os pais iam gostar? Será que você que estivesse perto ia gostar? É como você pega um católico, uma criança também, e fala, você é católico, você adora imagens, você faz isso, você faz aquilo outro. E quando você pega o evangélico, você o pastor é ladrão, o pastor é isso, o pastor é aquilo outro. Então há em todas as áreas um pouco de intolerância. O que devíamos fazer? Devíamos entender mais. Eu falo hoje para alguns alunos do seminário, eu tenho falado, vocês precisam fazer pós-graduação em ciências sociais, para vocês entenderem um pouquinho e respeitar um pouco as questões mais da intolerância. Eu acredito assim, que tem uma riqueza muito grande nessa sala de aula pelo fato de ter representatividade também institucional. Você começa dizendo assim, eu sou pastor, então eu carrego um conhecimento. Isso é muito legal, que a gente estude a ciência a partir desse prisma. Mas a colocação que eu queria fazer para você, e se estiver errado me corrija, é que a concepção que eu tenho dessa visão do maligno no passado não atingia esse discurso institucional. Que na verdade, hoje, se a gente analisa um discurso, é contra uma instituição, não contra o mal em si. Se você personifica na instituição do outro mal, eu não tenho como negar, ninguém de nós diz que o mal existe. E que ele se personifica como também o bem. Mas você jogar isso para a instituição é uma mudança histórica. É uma mudança do fenômeno urbano também, que é a disputa de poder na cidade. Enquanto que no passado a religião cumpria essa função do confronto com o mal, porque religa a Deus e desliga do mal, seja o mal social ou o mal no seu conjunto, mas sem esse embate institucional. Uma das coisas que me chama a atenção, tá? Hoje nós falamos do candomblé, hoje nós falamos das religiões afro, tá? Eu sou uma pessoa que eu defendo muito, tá, a pessoa e a cultura. Quando Jesus, a Bíblia diz lá em Mateus, que Jesus chegou uma criança que ela estava possessa de demônio. E Jesus chegou até ela e a libertou daqueles demônios. Jesus foi para uma cidade chamada Gadara, ou Gerasa, e ali tinha um homem, segundo a palavra de Deus, tinha um homem ali que era possesso, ele vivia no cemitério, ele comia defunto, essas outras coisas, e ninguém segurava ele. Jesus pegou o barquinho junto com os discípulos, foi para o outro lado, chegou lá e expulsou o demônio daquele homem. Quando ele chega perto daquele homem fala para ele assim, já vem nos atormentar antes do tempo? Aí ele pergunta, quem são vocês? Eles, somos legião, somos muito. E expulsou e saiu, e a Bíblia diz que entrou naqueles porcos, os porcos se deu ali contra aquela pirambeira e morreram tudo lá. Jesus expulsou o candomblé? Jesus expulsou algum tipo de religião afro? Convivia com... Entende a veracidade da coisa? A forma de pensar e a forma de agir da pessoa. Isso aí se torna ruim, porque você não está respeitando a pessoa e nem tampouco a religião dela. E é o que a gente iniciou o debate, porque não necessariamente você, para manifestar a sua religião, precisa agredir, precisa ser intolerante com a religião dela. Se gosta, se é apaixonado, tem que respeitar. Não endemonizar uma coisa que está na mente da pessoa. A pessoa às vezes está entrando pelo outro caminho e está achando que aquela religião ali é a culpada. Daí dessa leitura que ele faz, o fenômeno antropológico é como é que a gente lida com uma sociedade que constrói o bem e o mal, desde a sua origem, não das religiões que constroem o que administram isso daí.
Agora é legal que isso daqui abre uma perspectiva do grupo de vocês para fevereiro, quando vocês vão tratar a história das religiões. E aí a gente vai poder aprofundar mais esses elementos aí. Colaborando com o que nós ouvimos, o que vimos ali, é sobre oralidade. Na realidade, às vezes a gente, quando o juiz interpretou dizendo o seguinte, que só existia, só via a área no caso, do Alcorão, da Bíblia, e respeitava como religião porque tinha os preceitos escritos. O que foi colocado aqui é o seguinte, a oralidade, na realidade, isso aí não começou na religião afro. Isso, não. Isso começou lá atrás. Quer dizer, foi escrito lá de Ur dos Caldeus, lá de Ur dos Caldeus, que combinou com Abraão chegando no Egito. Porque até ali era isso aqui, era de pai para filho. Como as culturas indígenas. Exatamente, de pai para filho. Aí hoje, quando eu chego aqui, quero exigir que exista essa legalidade escrita. Quer dizer, aí eu estou respeitando a cultura de uma geração. Entendeu? Então Deus foi colocado aqui. Agora, claro, evidente que como pastor evangélico eu vou respeitar isso aí. Na realidade, eu vou respeitar a pessoa. Agora, eu não posso também estatizar uma coisa que já está determinado ali. Então, o juiz ali, o que ele fez? Ele disse, eu respeito o que está escrito. Por exemplo, a área cristã tem a Bíblia, está lá. Não há como contestar. Os muçulmanos estão lá. Só que os outros demais segmentos religiosos, assim ditos, eles não tiveram essa preocupação, eles procuraram manter a oralidade até o dia de hoje, que está vendo exatamente a razão desse debate. Sim, e a vida acontece também na oralidade. Você se comunica com as pessoas não é só via papel ou e-mail, coisa. A vida acontece no cotidiano. O que eu queria pontualizar é que o elemento antropológico está aqui. Porque se você vai estudar uma cultura ou qualquer expressão antropológica na perspectiva da religiosidade ou da ciência da religião, vai ter que considerar o aspecto da oralidade também. Dá para negar isso como elemento etnocêntrico, né? O etnocentrismo, a compreensão da etnia, a compreensão da antropologia passa por esses recursos, claramente. Não podemos esquecer que não está inserido só o conceito religioso nesses embates. São formas de culturas, formas de pensar de pessoas diferentes dentro de um país que, querendo ou não, é muito miscigenado. A partir do momento que o ser humano passar a respeitar o outro como a si mesmo, como Jesus Cristo pregou na Bíblia, né? Que é onde o professor estava comentando aqui, o sagrado só pode ser atingido a partir do momento que atinge o respeito ao outro, que é diferente de nós. Todos nós temos alguém diferente de nós. Até mesmo aqui um grupo tão coeso, a maioria da Baixada Fluminense, nós temos pensamentos diferentes, desejos diferentes. E é isso que o vídeo pregou ali. E para nós entendermos antropologicamente o ser humano, o que o vídeo mostrou, o que o nosso amigo André, no início da sua palestra, falou sobre a intolerância religiosa, os impactos sociais que essa intolerância atinge, e o nosso amigo Wellington falou da natureza da crítica e os embates que se torna novas discriminações religiosas. Não adianta eu chegar e falar, eu sou antirreligioso, como eu já falei, todo mundo sabe. Bom, preste bem atenção, quando eu falo antirreligioso, não é que eu sou para bater contra as religiões. Eu não tenho uma denominação religiosa para fornecer a ninguém. Atinge bem mais logo do que quando você só fala. A questão da pastorologia, quando ele coloca ali aquela linha muito arrogante, dizer que vai parar o Rio de Janeiro, independente da voz do mesmo, não. Achei que o professor fala do espaço urbano tem esse impacto da intolerância mais que as pessoas no interior têm um pouco mais de fraternidade, um pouco mais de respeito, né? O urbano ele praticamente tira tira essa visão de respeito, né? Em função da própria do tamanho da metrópole. E achei legal também essa colocação quando o juiz só consegue perceber a partir do impacto da mídia também,
que é quando a visão, né, a mídia consegue mudar a posição do juiz apenas pela questão de ele perceber que a crença é muito forte e que a mídia participa. Aí ele, quer dizer, ele só passa a entender que é importante a religião porque a mídia conseguiu mostrar para ele. Ele não tinha essa visão. Mas também acho que é uma questão antropológica também. Quando você consegue, a partir de um instrumento que é o veículo de comunicação que está a serviço e se presta para isso, eu acho que foi legal, inclusive, a posição dele de ser humilde, né? Já que ele é juiz que normalmente esses camaradas são intolerantes. Essa é a minha posição, mas eu achei que foi muito boa. Muito bastante. Obrigada. Fechamos? Vou fazer uma pergunta para o senhor. A avaliação que o outro grupo faz em relação ao grupo conta alguma coisa? Porque olha só, o senhor me desculpa do que eu vou falar, mas ele usou um termo assim, você me perdoa, Antônio, razoável. Eu não achei o grupo razoável, eu achei o grupo ótimo. Então isso pesa? Não pesa. Não, né? O presente trabalho visa falar de uma forma ampla assuntos relacionados à antropologia social decorrente de caminhos religiosos, envolvendo algumas instituições sociais como parâmetros, olhando de uma forma científica, respeitando um contexto histórico do mito. O estudo científico social da religião nos remete a uma linha de conhecimento que teve seu início na antiguidade. Filosoficamente falando, o homem místico deixa parcialmente a sua raiz e começa a pensar na filosofia científica, desligando de sacrifícios, ofertas, sacramentos, ritos, traçando uma linha imaginária do tempo. A religião passa da antiga para a medieval, grego, do medieval para o cristianismo, desapegando da sua cultura, mas respeitando o seu histórico religioso, onde o mito perfaz toda a religião e ainda assim continua enraizada em algumas instituições, até a presente data, analisando através de um olhar científico a sua transformação. Os pensamentos de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, são heranças do medieval. E temos Martim Lutero, a qual foi um dos fundadores da escola pública, com a tese, pois se ensina tudo a todos. As instituições sociais religiosas criaram de forma cultural uma organização com várias ramificações. Não temos, de maneira nenhuma, nenhum outro pensamento a não ser o que aqui estamos tratando. Estamos nessa sala porque queremos que a unidade e a vericidade de todos os fatos precisa ser compreendido por todos. Mas a nossa colega iniciou o nosso grupo e eu vou falar um pouco sobre a lei de participação na mentalidade primitiva. Os objetos, os seres, os fenômenos podem emitir forças, qualidades, ações místicas, sem por isso deixar de ser o que são. A essa mentalidade considerada do ponto de vista das ligações, das representações, chama Levi pré-lógica, e mais pelo fato de não ser adstringir ela ao nosso pensamento, de se abster da contradição, o modo pelo qual vários escritores que podem ser considerados antropólogos ou pelo menos como escrevendo dentro do campo da antropológico, tentaram compreender e interpretar as crenças e práticas religiosas de povos primitivos, né? Dessa forma, tentando entender, tentando compreendê-las, que eles escreveram, que eles deixaram, e foi pausado desta forma como aqui está sendo hoje colocado nesta manhã. O sentimento mais tradicional que vem dos gregos antigos, o mito, é uma história contada em uma atitude de respeito sobre acontecimentos passados que de alguma forma contribuíram para a formação de uma sociedade ou de uma cultura. Aí eu ressaltei aqui, né, que em nossa civilização, durante os últimos séculos, os grandes fazedores de mitos, que foram Darwin, Marx, Freud e até Conte, todos mostraram interesse pelos povos primitivos e usaram o que se conhecia a seu respeito
para nos convencer de que ambos, embora muito do que recebia crédito e estímulo no passado, não mais pudesse recebê-lo hoje. Nem tudo estava perdido, considerada com a devida distância, a luta valeu a pena, segundo eles, né? A percepção do homem primitivo em detrimento em uma alma existencial pressupõe-se a evolução do mito em sagrado. A antropologia informa que a religião primitiva se caracteriza por um sentimento do extraordinário, do misterioso ou do sobrenatural. A partir desse evolucionismo, Max Miller aponta para o entrelaçamento do mito com a alma, justificada por meio do animismo. Muito bem. Eu concluo aqui essa segunda parte falando, eu poderia citar que as religiões primitivas são espécies de gêneros religiosos de todos aqueles que teve qualquer interesse pela religião. Deve compreender um estudo das ideias e práticas religiosas dos povos primitivos, que são muitos variados e podem ajudar-nos a chegar a certas conclusões. Então vamos tentar nos entender mais, nos compreender mais, para que juntos possamos alcançar o nosso alvo, o nosso objetivo. Bom dia. Bom dia. A minha fala é sobre religiões primitivas. Só que aí nós temos uma divergência entre autores. O que seria primitivo? Que olhar primitivo seria esse? Esse olhar primitivo é um olhar eurocêntrico. Okay? As novas tendências apontam que, na verdade, essas culturas que eles dizem primitivas é culturas de oralidade. Ok? Então vou trabalhar com a cultura que eu estou mais habituado, que será africana. A transição do mito para a religião ocorre por um processo lento, gradual e dialético, resultante da tensão entre as forças de conservação e de transição no interior do pensamento mítico. O que seria isso, esse mítico? O homem, nesse momento de transição pré-histórica, está ligado à Terra, à valorização da Terra, à valorização do que ela pode proporcionar. E nesse mesmo tempo que ela proporciona, ela apresenta medo. Ele tem medo do que ela não pode oferecer, a comida. A palavra, ele vai se estabelecendo em determinado território e a partir desse território ele começa a ter uma relação com a natureza. Então o primeiro passo era esses elementos naturais. O homem primitivo se sente membro de uma única sociedade, a sociedade da vida. Então ele começa a valorizar a vida com esse contato constante com a natureza. Nessa sociedade, os homens e os elementos da natureza estão no mesmo plano, olha só. Ele se vê no mesmo contexto com a natureza. Se colocar acima da natureza. É onde eu consegui discutir com os amigos na terça-feira, em Nova Iguaçu, com os pesquisadores, essa questão do sacrifício. Aí eu comecei a entender, e eles me falaram de uma autora, eu comecei a ler, Meire Delplat, que ela trabalha a questão da introdução à África, aonde tudo está ligado a essa antropologia. Incrível, né? Eu vou descobrindo os fundamentos da minha religião num curso de pós-graduação, que os meus sacerdotes não conseguem explicar. E aí tem essa questão desse pensador. Sim, eu acho que isso é um elemento da pesquisa. Porque, de fato, o sacerdote ele não é um homem da pesquisa. O homem da pesquisa é você, mesmo sendo religioso. Ele não ocupa o espaço acadêmico, mas ele ocupa o espaço da prática. E é muito legal a gente, num seminário, chegar a essa conclusão que você chegou. Porque, de fato, nem todos são da ciência. Por isso, ciência da religião, por isso, uma antropologia, nessa perspectiva nossa, nos leva a descobrir que a ciência não é que ela está acima também com essa relação da natureza, mas ela está do lado para explicar. Eu acho que é brilhante se você afirma agora, porque é o campo da ciência. Eu não tenho que esperar
que o pastor, que o padre, que o babadorixá, que a orixá tem as explicações científicas. O espaço de explicação é esse aqui. Muito cedo, o movimento primitivo associado ao movimento à presença de um espírito. Pessoal, o cara, ele consegue ver-se um espírito, um homem primitivo. Esse raciocínio podem parecer bastante primitivos, e realmente o são, mas não pode ser diferente quando o pensamento é incapaz de compreender os fenômenos a que é submetido. E aí, eu vejo isso muito na leitura que eu estou discutindo com o grupo, por telefone, e-mail, essa insegurança que eles não dão. Eles sempre deixam uma lacuna para a gente nos aprofundar. Eu estava discutindo isso com o Hamilton, o que seria essa incerteza desses pesquisadores. Né? Porque como é um momento aí, é o momento que ele está vendo. E a evolução já está nos mostrando outras tendências. E ele ficou um pouco para se aprofundar aqui uma semana, infelizmente não vai. A percepção do homem primitivo tem detrimento a uma alma existencial. Pressupõe-se a evolução do mito em sagrado. Olha só, o mito da Terra agora é sagrado. Surge o quê? O Deus da Terra. O Deus do ar. O Deus do mar. Olha como é que vai se transformando. Ele se prendeu ao mito. O que ele pode nos dar? E o que ele pode nos levar? O medo com a satisfação. Você começa a ter uma elevação. E essa elevação leva às primeiras formas de religião. Tinham muitos pontos em comum com a magia. A magia da terra, a magia do sacrifício, a magia do fogo. Portanto, a primeira forma de religião foi qualificada como animista. Esse tipo de religião era caracterizado por práticas mágico-religiosas. Encontramos a perpetuação dessa religião primitiva no xamanismo. Aí chegamos aonde? Nossos indígenas. Incrível, né? Com uma evolução primitiva, você começa a entender as práticas de religiões, como o nosso amigo Paulo falou, que a religião hoje, pautada no livro que é a Bíblia, ela vem dessa construção. Com o tempo se passa a escrever e você tem as religiões de fato de ler. Mas a minha prática religiosa, ela não tem ainda essa construção que o europeu quer. A evolução das ações primitivas é vista a partir da demonstração dos fenômenos ligados à natureza humana. Esse estágio evolutivo vai marcando a diferenciação do primitivo para o místico, tornando esse indivíduo um ser pensante, não movido somente às ações. Por quê? Porque lá no primitivo era muita ação. Eles não pensavam, eles agiam de acordo com o momento. Era na força, eles não tinham aquele pensamento ainda que a gente tem no caso da associação, que foi começando uma associação do medo, como ele falou, para poder chegar no pensamento. Essa evolução de sentimentos filtra o sagrado do profano, resultando no mistério religioso e sendo absorvida por vários povos em um estágio nômade em várias regiões do planeta e visto de um momento mais avançado nas civilizações da antiguidade. A teoria do animismo, segundo Taylor, refere-se ao medo individual evoluindo para a origem da religião. A alma surgia como uma ligação independente do ser, representando o imaterialismo, evoluindo o indivíduo para buscar proteção nos deuses ligados à natureza, que foi os deuses que ele falou, Deus da terra, Deus do ar, Deus da água. O monoteísmo pode ter surgido antes do animismo. Essa ligação consiste em uma afirmação evolucionista de um Deus criador, tendo viés do monoteísmo. É quando eles começaram, algumas pessoas, no caso, a ter um único Deus. O surgimento do monoteísmo, o ser supremo como reflexo do estado universal onipotente, no mundo ocidental moderno e na narrativa da Bíblia hebraica, a escritura do judaísmo
o Abraão foi o primeiro patriarca bíblico e fundador do monoteísmo dos hebreus, surgindo a partir de então a religião no livro ou religião histórica. Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero aqui parabenizar as colocações feitas pelos colegas, nossos colegas anteriores a mim. E, ao mesmo tempo, a minha fala aqui, ela se resume em poucas expressões. Eu apenas gostaria, eu vou citar aqui, lendo o livro do escritor judeu, vocês, então, ele pôde fazer a seguinte observação. Ele fez a seguinte observação sobre a ciência, a teologia e a forma de Deus agir. O que nós entendemos aqui? Eu aprendi aqui que nós estamos no laboratório, nós somos cientistas. O que é a ciência? A ciência ela apenas comprova fatos ali avalizados e comprovados. Ela apenas comprova. Por isso é ciência. Aí quando nós entramos pelo lado da teologia, qual é a nossa função? É descobrir, é envolver lá na imensidão do segredo que está lá, é a função do teólogo, é buscar, é descobrir e trazer à tona. É o que está exatamente acontecendo aqui. Então a minha fala se reúne da seguinte forma: está ali, a teologia é considerada ciência porque consiste em fatos relacionados a Deus e as coisas da ordem divina, apresentadas de uma maneira lógica e ordenada. A religião origina-se da palavra latina ligar, que significa ligar. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, até de uma formação, ela, eu não sei, parece que olhou para mim assim e disse: eu não tenho religião. Eu falei: que legal, que história é essa? Eu falei: você tem sim. Aí eu disse para ela o seguinte: eu disse: olha só, quando você me disse que não tem religião, você permite eu te retornar para você de outra forma? Eu disse: sim. E olha só, de repente você está fazendo essa colocação por desconhecer, por não ter um segmento religioso, mas Deus criou o homem e deu a ele a forma de adoração, e todo ser humano ele tem essa qualidade, e quando você adquire essa qualidade, você pode ser um adorador, você pode até afirmar que não tem uma religião aqui, um segmento religioso, como já foi colocado aqui, mas em si, o ser humano ele é religioso sim, porque ele crê no seu supremo, entendeu? É o que está aqui. E ela disse: eu não sabia disso, mas aí foi onde entrou, aí nós conversamos outras coisas, foi onde eu me lembrei disso aqui. Por quê? Ela liga, ela serve para ligar, então ela veio do ligar, quer dizer, ela liga, ela faz o homem voltar para as suas origens. Qual é a origem do homem? Aí ela diz assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus está aqui. Ela liga. Ela representa as atividades que ligam o homem a Deus numa determinada relação. Religião é a prática, ao passo que a teologia é o conhecimento, quer dizer, é a nossa busca científica através da teologia, onde nós passamos a conhecer o Deus. Já foi colocado aqui diversas o Deus B, o Deus C, quer dizer, é através desta busca. Então, qual é a função do cientista? É buscar fatos e trazer à tona. É o que nós estamos fazendo aqui. O Anúbia fez uma colocação, no início o colega fez uma colocação, e eu fecho aqui dizendo o seguinte: é o conhecimento. As duas devem coexistir na verdadeira experiência cristã. Contudo, na prática, às vezes elas se encontram de tal maneira distanciadas que é possível ser teólogo sem ser verdadeiramente religioso. Então eu não posso dizer assim: não, ele não é cientista porque ele não pertence ao meu segmento. Não. Fulano não é isso porque não faz parte do meu segmento. Não. Eu não posso, eu não tenho essa, até porque eu não vou achar base. Então está ali, em determinados segmentos religiosos, eles se identificam através de formas e ações que comprovam a sua atuação dentro do meio que vive, tais como os evangélicos, por exemplo, a escola dominical é a base, é o meio, é assim como a escola pública que o Estado ele vai lá e coloca para trazer o seu conhecimento dentro daquilo que ele propõe. As igrejas evangélicas ela usa a escola bíblica dominical para a cultura do seu povo.
Segundo, o candomblé. Por exemplo, tem o hábito de usar uma vestimenta branca todas as sextas-feiras. Isso é um costume, é um hábito entre muitos. Aí vem os muçulmanos, pelo menos uma vez na vida, ele é incentivado a ir à sua origem, à sua base, que é Meca. Isso aí é uma determinação do Corão. Quer dizer, é a crença dele. O catolicismo presta culto à Santíssima Trindade, entre outros. Quer dizer, Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, isso está dentro da religiosidade do ser humano, independente do credo que ele assume. Então, isso eu quero agradecer e, mais uma vez, fica aqui a minha pauta. E se tiver alguma pergunta, estamos aqui à vossa disposição. Eu pediria para voltar um slide atrás. Volta o slide. Religião é a prática, ao passo que a ideologia é teologia. Conhecimento. As duas tiveram coexistência na verdadeira experiência cristã. Eu olhar o cientista que ele está abordando, aonde essa prática, foi uma discussão do nosso grupo, essa prática, ela consiste em todas as religiões. São todas. São todas, existe essa prática. Tá? Porque o discurso inicial, a introdução que vocês deram, rompe com esse eurocentrismo cristão, né? Sim, mas é uma construção. Ele vem e se rompe. É uma construção onde trabalha no início das falas no pré. Essa revolução acontece a partir de Abraão. Então nós vamos construindo. Eu fico muito lisonjeado com o meu grupo, porque o meu grupo ele é bem mesclado. Tem pastor, ele tem uma matriz africana. Isso nos dá uma direção muito boa, porque você não foca só no que você acha que está certo. Você busca pega em outras fontes. Eu acho isso muito legal, porque você aprende a lidar e a respeitar o outro. Porque é muito fácil, como foi dito aqui, você ter um pensamento e achar que só o seu é certo. E isso ajuda você a rever muitos conceitos. Eu acho assim, esse nosso grupo que a gente já desde o início do curso, muito bom por isso. Você não tem só uma linha de raciocínio. Às vezes a gente para estudar, a gente quebra pau mesmo. Você não tem noção. Olha, eu não concordo, Zé, a gente está sempre, não concordo com isso aqui, esse teórico falou isso aqui, a gente já arriscamos o trabalho. Vai refazer todo pronto. Porque nós não concordávamos com algumas linhas de raciocínio. Eu acho que é assim que se aprende. Porque nós aqui somos formadores de opiniões. Assim como teve a intolerância lá atrás, que não é um assunto novo, isso já acontece lá atrás há muitos anos, nós hoje temos que formar opiniões para os que estão vindo. E nós hoje estamos fazendo isso dentro de uma sala de aula. Isso é muito importante. Eu acho legal, nós estamos aqui discutindo, aprendendo e tentando modificar essa ideia de que só o meu é certo. Vamos lá. Vamos falar sobre... Vamos poder beber um pouquinho na água do Antigo? O Antigo é algo interessante porque lá atrás, no Antigo, você tem o mito, o sacrifício, oferta, sacramento. Lá no Antigo, tudo começa. Lá você tem o mito de que Deus é o sol, que a água é sagrada, que o sol tem que ser respeitado. Existe uma série de mitologias a qual isso vai transformando o homem, isso vai modificando e fazendo com que o homem passe a ter uma, vamos dizer, uma devoção, não vou dizer religião, uma devoção. Ele começa a respeitar o que ele não consegue explicar. Lá no Antigo, nós temos o mito, oferta, sacramento. No medieval, nós temos o mito, sacrifício, oferta, sacramento. No moderno, nós temos mito, sacrifício, ofertas, sacramento. Pô, mas eu não entendi o que você quer dizer. Eu quero dizer que nas três fases você tem as mesmas questões. Nos três momentos da história, você tem o mito, você tem o mito, você tem o mito. Nos três momentos você tem o sacrifício, você tem o sacrifício, e na modernidade, ainda assim, existem algumas instituições que ainda têm o sacrifício. Hoje ainda temos isso. E isso não é novo, isso já começou aqui no Antigo. Isso vem lá dos nossos conceitos. E pensando dessa forma, a antropologia da religião percorre um caminho extenso, é enorme, muito grande, porque não é algo que nós estamos falando
que nós construímos agora, como essa televisão que tem menos de 50 anos. Nós não estamos falando de algo que tem menos de 10 anos. Nós estamos falando de algo que é antigo, porém moderno. Nós estamos criando conceitos, nós estamos criando um estudo científico-social que surge com a natureza do homem. O homem é o objeto principal porque as suas atitudes, as suas características que fazem as mudanças acontecerem. O seu jeito, a sua cultura, a sua forma de pensar, a sua forma de cultuar, a sua forma de ver a vida, a forma de vivenciar com o coletivo e com o individual ou comigo mesmo. Essa diferença é que soma evolução, transformação e conhecer. Evolução, que exatamente é sobre essas questões que eu estou lidando. Você fez uma transformação de um âmbito para o outro, você está evoluindo. Você está evoluindo. E os conceitos? E as raízes, a história? Como é que fica? Hoje, algumas instituições, o homem, comparando 100 anos, vamos botar século passado para hoje, muitas coisas mudaram em algumas instituições. Visto isso pelas vestes, pelos cultos, visto isso pelas dogmas, pela forma de cultuar, comparando no último século para cá, nós vemos que muitos cultos foram modificados. Tanto pelas vestes. Hoje nós vemos alguns cultos que outrora nós não víamos, que tinha uma metodologia a ser respeitada. Havia um conceito, um consenso de que você não poderia, exemplo, mulheres se pintarem, saia curta e blusa semi-curta. Então existia esses parâmetros. Hoje mudou muita coisa. Hoje nós temos uma linha do social trabalhando essas questões. Hoje nós temos uma questão modificadora, que nós estamos no moderno. Embora nós temos os problemas que existiram no passado e que ainda percorrem a história, elas ainda existem sendo modificadas, sendo transformadas. E isso é que nos faz pensar o que é o certo, o que é errado e qual é a visão científica. A partir do século XIX, as coisas começaram a se modificar. Nós começamos a pensar com racionalidade. Nós começamos a usar os profissionais da área. Nós começamos a fazer uso de psicólogos. Nós começamos a fazer uso de médicos. É a capacidade que tem o ser humano de refletir sobre si mesmo e ter ideias, de julgar, de raciocinar. Conhecer, pensar cientificamente, cultura, história. O que isso engloba para a gente? O que a gente aprende com essas questões de que só eu acho que eu estou certo? Como foi dito sobre a intolerância, que eu achei belíssimo, parabenizo o grupo, muito bem colocado, que não é um problema de agora, é um problema antigo. A ciência, a partir do moderno, ela fez nós pensarmos de uma forma diferente a qual nós estávamos lá atrás no antigo. A partir do medieval aqui, onde você teve uma série de pensadores como Durkheim, que não concordavam que a coisa tinha que ser somente como religiosidade, uma planta, nós teríamos que colocar isso socialmente, explicar o porquê daquelas questões todas, fez com que modificasse muitos pensamentos. E hoje nós estamos aqui exatamente para tentarmos entendermos e respeitarmos uns aos outros, seja qual for a sua colocação. E alguns especialistas como Sérgio, estudiosos de história comparada das religiões, atribuem uma importância especial ao contexto religioso do mito. Com efeito, são muito frequentes mitos que versam sobre a origem dos deuses e do mundo, chamados, respectivamente, mitos teogônicos e cosmogônicos, dos homens, de determinados ritos religiosos, de preceitos morais, tabus, pecados e rendição. Na antiguidade grega, não havia divergência entre ciência e religião.
mesmo porque a ciência não existia nos moldes como vemos hoje, ou seja, no seu sentido positivo de provas e contraprovas. A luta era entre a filosofia e a religião, e que os primeiros filósofos queriam combater a mitologia pelo advento da deusa razão. Eu vejo, né, em todo englobar do trabalho, eu vejo uma força de conhecimento. Como alguns já falaram aqui, já disseram, eu vejo que a antropologia social da religião, ela nos traz um enriquecimento sobre o que a religião causou sobre a sociedade, qual o efeito dela, tanto na questão de moralidade, como na questão de sacramento, como na questão de sacerdócio, tanto amplo, tanto que a gente utiliza isso dentro do nosso viver cotidiano. A antropologia, ela trabalha numa área onde nós, como aprendemos aqui, não alcançávamos antes. Tanto na sua questão de religioso, questão de forma de viver diante de Deus, isso fez com que a gente aprendesse um pouco mais e retirasse dali um conteúdo riquíssimo. Eu estava comentando com alguns irmãos por telefone, hoje debatendo. Pritchard, ele é muito rústico naquilo, ele é muito duro na questão de Taylor, na questão de Maxwell, na questão de Miller, falando sobre mitos, falando sobre religiosidade, falando sobre vários contextos. Então ele tira dali que eles não especificaram profundamente sobre no lado científico, mas sim em questão de deturpar sua própria religiosidade. Por exemplo, Miller, ele era judeu, outros eram católicos, e estavam defendendo, tendo um antagônico na sua própria religiosidade. Eles queriam provar contra a sua própria religiosidade, mas o teórico que eu gostei, que ele ia de confronto a isso, ele era científico. Então, a antropologia, ela traz algo científico à tona, para nós aprendermos um pouco mais o que foi a participação da religião na nossa vida social, o que participou no nosso crescimento, né, evolutivo, como os meus amigos aqui falaram também. Agora, uma coisa importante que eu observei, eu busquei a saber, a palavra religar, ela está inferida mesmo naquela parte de ligar o homem a Deus. Mas, se aprofundando, a palavra religar quer dizer muito mais do que isso. Ela quer dizer relacionamento. O homem, desde o princípio, ele quer ter esse relacionamento com o divino. Ele não sabia como. Então, por isso surgiu os mitos, surgiu a religião, e por isso se desenvolveu até hoje. Isso, e assim, eu tive um contato diferenciado com o primeiro grupo, que foi pelas vias midiáticas, né? Vocês mandaram, dei um retorno, e com eles foi mesmo falando de livros, né? Na semana passada eu desci e disse assim, que bom que a gente está te vendo. Eu falei assim, pô, já tem um laço de intimidade legal, mas foi cada livro. Se construiu bem mais, né? Muito legal, logo entramos nas biografias. Então eu acho que o marco esse grupo foi, de fato, uma pesquisa muito qualitativa de bibliografia. Está claro na exposição de vocês. Porém, ficou uma questão que eu acho que vai continuar, né? Uma pesquisa como essa, feita por vocês, tem levantamentos que devem permanecer. Depois eu passo para o dúvida. Porque, na realidade, a gente nem conseguimos fazer o que queríamos de fato, porque, assim, muito pouco tempo para a gente se encontrar, para a gente trocar material, assim, até uma sugestão minha, ou acho que nossa, no próximo módulo, assim, quando você começar, se você puder, já dividir o tema, já dividir o trabalho no decorrer do módulo e se tirando dúvidas com você, porque assim... Foi no primeiro, a gente já tinha as coisas encaminhadas. Lembra? Na primeira aula. Na primeira? Foi na primeira. Na primeira nós escolhemos os temas, na segunda a gente sentou um pouco para debater nos grupos, na terceira a gente sentou um pouquinho também. Agora, assim, para mim o que marca é que a gente não está fechando questões, mas estamos abrindo. E assim, não é que as coisas estão planejadas desse jeito, como sequência, mas vocês vão enfrentar histórias das religiões com a mulher que eu como na mesa e que eu como na cama. Então, muitas coisas podem passar para mim, minha esposa conhece logo. Então, a gente vai
está conversando sobre o que ficou Na realidade. latente, que vocês vão reassumir isso daí, desde o começo, vocês chegam lá na sociedade contemporânea. Chegam aqui nesse momento e apontam assim, o problema continua com as crenças, as práticas religiosas e parece que o mito caiu. Essa sociedade valoriza menos o mito, valoriza mais as práticas religiosas, valoriza mais o sagrado e rompe com essa visão mítica do passado. E quando eu estava lendo isso, vocês abriram assim. Eu penso que isso é um elemento antropológico da sociologia das religiões que a gente tem que estar correndo atrás. Porque nós temos nossos mitos contemporâneos, sim, como reflexão. Olha só, eu sei que o senhor conhece. Por exemplo, eu estava observando aqui, quando a gente vê na história dos reis de Israel, uns entram, estabelece a forma de cultuar. Aí pega Deus A, Deus B, Deus C, Deus da nação tal e faz um bloco. Aí o outro entra e destrói. Isso, quer dizer, então a forma de. Então estaria o antigo medieval. Só que hoje, para se construir um mito dentro da religiosidade. Se ela é boa, se ela é ruim, e esse rompimento com o mítico. E eu acho que o grupo foi feliz nessa colocação, principalmente porque, até juntando essa sua observação, professor, é que o meio cientificista, ele realmente procura deixar de lado essa questão existencial. E o grupo foi muito feliz porque se se fala sobre antropologia social da religião e como o senhor ensinou que a antropologia ela tem esse olhar para trás, foi o que eles fizeram. Eles foram lá no antigo, medieval, até chegar no moderno. E se continuassem desenvolvendo, com certeza iam escrever uma belíssima obra nesse sentido, chegando no moderno. Tá? Então acho que foi muito, muito feliz essa colocação do grupo. Alguém quer acrescentar? Ele falou ali do antigo, do medieval e do moderno, mas não necessariamente mística. O que acontece? Eu não produzi nenhum trabalho, mas à medida que você vai falando, você vai percebendo o que está acontecendo. Né? Então, por exemplo, você não... Ele diz que a gente tem no moderno as mesmas coisas que a gente tinha lá no antigo. Mas isso é uma antropos, né? Exatamente. Aí se você pegar, por exemplo, a nossa história, você passa, por exemplo, uma maneira prática que fala sobre o mito, que explica toda aquela questão do feitiço, da religiosidade, como se chegou aqui, como se transpôs aí através da colonização. Aí você passa a perceber, mas nós tivemos uma revolução industrial. É interessante pelo seguinte, nós nos inserimos nele, porque é uma grande realidade. Quem é o culpado nessa história? Somos nós mesmos. Porque se você quiser contextualizar e voltar ao passado, tira o teu tênis, tira a tua roupa, bota uma roupa decente, que hoje nós vivemos dentro da sociedade, e vamos cultuar diretamente a natureza. E esquecemos das nossas televisões em casa, dos nossos computadores, esquecemos dos nossos meios que nos traz conforto e entramos de uma forma dentro de um contexto não capitalista e trazemos para a nossa área religiosa e nós iremos entender mais um pouco ou muito mais o que realmente representa essa questão do sagrado para a nossa vida. O capitalismo ele bloqueia muita coisa nisso, mas mais culpado dentro dessa história toda somos nós. Eu fiz o meu mestrado em análise de linguagem, ciências humanas, é interessante, por exemplo, quando você pega uma palavra, por exemplo, comunidade. Ela tem uma expressão fantástica, né? Hoje, comunidade pode ser a do Orkut, desde que não se conhece mais, ou do Facebook, eles não têm relação. Quando, originalmente, comunidade era um espaço de vivência comum. Aí pegaram a favela, sem nenhuma discriminação, e te chamaram de comunidade, para humanizar. Não tem nada de humanizante, pelo contrário, a violência continua, o desrespeito continua e tem nome de comunidade. Como é que a linguagem faz isso? De uma forma tão sutil. Agora são comunidades virtuais. Você faz parte da minha comunidade. Na hora que eu quero te deleto. Duvido que vai deletar alguém da tua comunidade. Ele está lá, né? Gente. E a linguagem vai fazendo isso com a experiência antropológica, né? Eu falo da minha religião, porque se você falar, existe uma barreira. E acontece assim, você chega num lugar, as pessoas me conhecem como eu sou,
Aí me amam, aí depois perguntam, qual a sua religião? Eu falei, eu sou espírita, eu frequento Umbanda. As pessoas, entendeu? Existe um preconceito muito grande, estou falando, que eu faço parte da religião e passo por isso. Aí quer dizer, não tem não, tem. Deixa eu te perguntar, tem preconceito ou tem discriminação? Pra mim, vamos cuidar com o conceito. não, pra mim, pra mim, a minha opinião, tirando as palavras, a pessoa não conhece. Então você não conhecer, você pode discriminar. E tem gente que não tem opinião própria, vai na opinião dos outros. Então as pessoas me amam. Aí eu pego um livro, aí eu mostro um livro lindo, A Vida em Família, Espírita. Olha, esse livro é maravilhoso, ele fala como... É ótimo. Aí, esse livro é o quê? Ai, me empresta, pega. Quando pega o livro, é livro espírita, pelo espírito de fulano, ela não quer. Não quer. Entendeu? Existe, professor. Existe. Então eu estou falando porque eu passo. 3 coisas: preconceito, discriminação e racismo. São 3 coisas distintas que a gente precisa aprofundar bem. Muitas das vezes as relações são de discriminação mesmo. Religiões cristãs e antropologia. E quando o professor jogou esse tema, ou melhor, nós escolhemos esse tema para o grupo, eu achei de grande relevância, porque eu me identifiquei com esse tema. Eu acho que, geralmente, quando a gente vai fazer um trabalho, né, nós vamos ter o nosso viés, o nosso proselitivo, porque a gente vai puxar aquilo que a gente gosta, vai tentar embasar o nosso conhecimento daquilo que a gente foca para a gente, lógico, sem se mostrar intolerante, sem se mostrar radical, sem se mostrar de uma forma ofensiva com as outras religiões. E o que me chama a atenção nesse tema ao qual nós escolhemos, né, que é as religiões cristãs, e nada melhor do que falar das religiões cristãs do que falar propriamente dito de Jesus Cristo. Eu procurei algumas fontes que me trouxessem dentro de uma visão antropológica a concepção da recepção ou da vida, da trajetória de Jesus Cristo na religião judaica, do judaísmo, onde nós vamos ter as 3 vertentes das religiões abraâmicas ali, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então nós vamos ver que quando a gente começa a buscar alguns elementos, sejam na sua essência cultural, seja social, seja também de cunho tradicional, que é passado de tradição em tradição, mas uma das coisas que foi passada aqui, né, de relação de cultura oral, ao qual nós vemos que tem grande vulto até hoje na nossa sociedade, nós vamos ver que essa raiz veio lá de trás, até mesmo na cultura judaica, também foi passada de uma forma oral. E um trabalho que eu fiz há pouco tempo atrás, que vem falando Narradores de Javé, alguém já viu esse filme? Então nós vamos ver ali que a série também vai dando alguns lampejos de conhecimento histórico de como as culturas eram passadas, até mesmo na divisão dos terrenos que eram feitos ali através de, acho que era divisas cantadas, se eu não me engano o termo técnico é divisas cantadas, a divisão das terras. Os territórios eram passados de uma forma oral cantada de pai para filho, não tinha nada documental. Então, quando a gente busca, dentro de uma visão antropológica, estudar a vida de Cristo, nós vamos ver e ter o conhecimento de que várias culturas, várias religiões, vários acontecimentos históricos contribuíram dentro de uma visão do conteúdo, deixar bem claro, dentro de uma visão de conteúdo que eu busquei, que vão contribuir, que vai ter um envolvimento, um entendimento que um ser transcendental, divino, né, algo espiritual, corroborou para que todos os fatos acontecessem para a vinda de Jesus Cristo. Seja o Império Babilônico, com o cativeiro dos judeus, seja o Império Sírio, Medo e Persa, que libertou os judeus para que voltassem para a sua terra natal, seja com o helenismo, seja com Roma, seja com Júlio César, né, que pavimentou todas as cidades para que todas as províncias, todos os territórios tivessem ali como se locomover mais rápido, uma certa forma de mobilidade. E nós vamos ver que até mesmo a religião, a educação, os costumes judaicos, ele de certa forma também foi perseguido. Assim como acontece hoje com intolerância religiosa, naquele tempo também houve a intolerância, houve a perseguição, houve o cativo, houve tudo isso. Então nós vamos ver que vários fatos, voltando ao assunto, que aconteceram naquele contexto histórico, contribuíram para a vinda de Jesus Cristo dentro de uma visão antropológica cristã. E eu separei aqui alguns tópicos, você tem que fazer mais ou menos um resumo dentro daquilo que nós nos provamos a separar, e eu gostaria de fazer uma leitura aqui para colaborar com o que eu estou falando aqui. Antropologia aplicada à recepção de Cristo.
A divina providência presidia sobre a marcha da história, de modo a preparar o estágio deste mundo para a recepção do Filho de Deus. Queria dizer que Ciro, Alexandre, Júlio César e todos os demais vultos históricos foram, no sentido transcendental, instrumentos da providência divina. É verdade que travaram suas batalhas, conquistaram outros povos, alteraram o mapa do mundo. Eles o fizeram como seres mortais e livres, responsáveis por suas decisões. Mas acima de tudo, as armas e dos tumultos das grandes guerras. Deus guiava os cursos dos acontecimentos discretamente no sentido de preparar o ambiente para o advento de Jesus Cristo. Destruiu o Império Babilônico, cujo progresso religioso estava atravancado com superstições milenares. Permitiu aos cativos judeus retornarem à Terra Prometida e lá acender mais uma vez o fanal de uma religião mais pura, unificando o mundo oriental, contribuindo. Alexandre, filho de Filipe II da Macedônia, o maior gênio militar da época, educado por Aristóteles, filósofo e cientista genial, planejou conquistar o Império Persa, movido não somente pela sede de glórias e despojos, mas com o intuito de difundir a cultura grega no Oriente Próximo. O resultado foi a helenização da bacia oriental do Mediterrâneo. A cultura superior da Grécia impôs-se em toda a parte gregos, tornando-se os costumes gregos e a língua falada em todas as partes. E uma das coisas que foi falada aqui, que eu acho que é de como interesse salientar e repetir mais uma vez, que a antropologia ela vem resgatar a essência daquilo, não vou falar de uma forma de religião, mas algo religioso, como o professor falou, né? Que é aquilo que liga o homem ao transcendente, ao divino, ao ser supremo. Então, uma das essências da antropologia é buscar essa raiz. Nós vamos ver que, embora todo o espaço antropológico acontecesse na cultura judeu-alfata, até mesmo deles mudaram de língua, de costume e serem escravizados por outros povos, eles não perderam a sua essência. Entendendo, chamando os discípulos, criando ali praticamente uma comunidade, como a gente já havia falado aqui, porque naquela época surgiu-se muito disso, e entender um pouco o que esse Cristo, a qual nós falamos, e o Brasil praticamente católico, né? Trouxe essa questão de Cristo para cá. O que é essa questão de falar do divino Cristo para nossas vidas hoje? Então, eu peguei algumas partes ali e eu falei assim, poxa, legal entender em que parte e por que religiões adotam Cristo e de que forma elas adotam, né? Você vê hoje o sinal da cruz, feito pelos católicos e feito também, se você pegar, você vai no centro, no candomblé, alguma coisa, eles fazem o sinal da cruz, tá? Entende o divino Cristo e a forma que eles pensam, a forma que eu vou pensar quem é esse Cristo, né? Aí teve alguns pontos que eu salientei aqui, a proximidade das religiões com a pessoa de Cristo, como a gente pensa isso. Quando eu vou na igreja católica, o que eu passo a pensar de Cristo? O que ele representa para mim? Quando eu chego numa religião afro, o que o Cristo representa ali para aquele povo e qual é a ideia? E quando eu pego uma pessoa que não acredita em nada, o que ela pensa de Cristo? O que o islâmico pensa de Cristo? É a difusão, porque a antropologia ela vai buscar essa questão também. Pegar o homem ali e analisar o que ele pensa. Se você pegar a linha islâmica, a grande maioria pensa que Cristo é o profeta. É o profeta. Se você pega a linha mais católica e a linha evangélica, vai achar que Cristo é o divino. Ou se você pega uma linha afro, vai também achar que ele é o divino. É uma pessoa que veio, andou, teve as paixões, distribuiu alegria, trouxe a paz, mas também é o divino. Então, o que eu acho? O que hoje o Brasil acha sobre Cristo? E eu trouxe também uma outra questão, que é a questão da fé
que representa. O que quando eu chego na igreja evangélica e eu ouço o pastor pregando, alguém orando, o que aquilo produz em fé? O que Cristo faz isso produzir em mim? Alguém que era um cara de um discurso convincente, que conseguiria dar de semente e falar com o poder instituído e político da época. Seria um título, né? O Cristo é uma leitura teológica posterior, que intitulou ele como Senhor da Glória. Mas ele foi um Jesus histórico, que viveu em Nazaré, que comeu com os pobres, que andou com os miseráveis, que teve a morte dos últimos. Então, revolucionário da época. Sim, também revolucionário, né? E que andou com revolucionários. Quando aquele cara corta a orelha do outro, quando ele desbota num lugar, ele estava envolvido com gente pesada. Ele pegou um discípulo chamado Simão Zelote, que era da linha zelodiana. Era uma linha que fazia política contra Herodes, da esquerda. O nosso tema é religião e etnicidade, religião e relações raciais na formação da antropologia do Brasil. Vamos começar, nós utilizamos o material que o professor indicou, né, na última aula, e o meu capítulo ficou com cor e raça. Esse capítulo foi elaborado por Sérgio Alfredo Guimarães, ele é professor lá da USP, e é um tema assim, que faz a gente pensar e refletir muito em termos de que a gente utilizava e às vezes utiliza até hoje, né? Essa questão de raça, de cor, de como essa forma de pensar foi evoluindo durante esse período e como surgiram também. O autor ele começa dizendo, fazendo uma distinção sobre conceitos, que assim, para a gente poder começar a entender bem a forma que ele vai a partir daqui começar a analisar essa questão. Aí ele diz que os conceitos, um conceito ou categoria analítica é o que permite a análise de um determinado conjunto de fenômenos e faz sentido apenas no corpo de uma teoria. Quando falamos de um conceito nativo, porque o conceito pode ser analítico ou nativo. E quando falamos de um conceito nativo, ao contrário, é porque estamos trabalhando de uma categoria que tem sentido no mundo prático, no mundo efetivo, naquilo que a gente vive no nosso cotidiano. Ou seja, possui um sentido histórico, um sentido específico para um determinado grupo humano. A verdade é que qualquer conceito, seja analítico ou nativo, só faz sentido no contexto ou de uma teoria específica ou de um determinado momento específico. É aquilo que a gente sempre discute, sempre aqui nas nossas aulas. É importante levar em consideração sempre o discurso, mas analisando em que momento e em que contexto ele está sendo colocado em prática. Aí ele vem já coloca de cara assim, uma bomba. Ele vem e diz, o que é raça? Aí ele coloca, depende. Realmente depende se estamos falando em termos científicos ou de uma categoria do mundo real. Essa palavra raça tem pelo menos dois sentidos analíticos. Um reivindicado pela biologia genética, que a gente não vai entrar muito, porque seria até como o professor disse, seria um debate ali para mais umas 2 aulas, e outro pela sociologia. Aí vamos dizendo que o conceito de raça, ele não desapareceu totalmente no discurso científico. Não apenas no discurso da biologia, mas também de todos os discursos que insistem em explicar a vida social em concorrência com a sociologia. A biologia e a antropologia física criaram a ideia de raças humanas. Ou seja, a ideia de que a espécie humana poderia ser dividida em subespécies, tal como o mundo animal, e de que tal divisão estaria associado ao desenvolvimento diferencial de valores morais, de dotes psíquicos e intelectuais sobre esses seres humanos. Em seus descendentes, a categoria predominantemente em termos de classificação social passou a ser a cor e não mais a raça. Aí ela vai continuar agora para dar urbanismo, globalização e etnicidade. Aí eu separei algumas partes aqui do texto mesmo, para rapidamente passou de minoria a grande maioria, o que comprova a intensificação e aceleração de processos anteriormente operantes na construção de redes de contatos mais extensas. Aí ainda ele fala que o aumento da intensidade e do grau de urbanização das cidades no mundo se encontra associado à globalização tecnológica, das economias e das culturas,
como que a presença de várias etnias diferentes dentro do mesmo espaço podia influenciar na cultura, na política, até na construção das cidades. Aí no texto tem um pedaço que não é grande, que diz que se a possibilidade de etnicidades que viajam de um lugar para o outro já era presente no passado, mas ainda hoje pode-se dizer que uma etnicidade não precisa sempre estar associada com um grupo sociologicamente definido ou uma comunidade étnica com um território próprio. Aí a gente lendo um texto, professor, do Frederic Barth, ele tenta explicar, ele até diz que há uma dicotomia nisso que ele vai falar. Só que se ele pegar uma... Ele quer analisar um grupo, mas se ele analisar uma pessoa daquele grupo, ele não vai conseguir analisar todo o grupo, mesmo ele procurando estudar a etnicidade daquele grupo. Se ele pegar ele não consegue dar uma definição de todo mundo. Aí ele diz que é como se fosse bater palmas com uma mão só. Como é que eu vou analisar uma pessoa, um grupo, eu analisando uma pessoa só? É meio dicotomia, né? Porque ele mesmo já chama que não tem como. Quem desenvolveu esse capítulo foi Sebastião Nascimento e Omar Ribeiro Tomás. Aí tem uma citação que eles põem de Ruth Benedict, que eu achei muito interessante, eu vou poder para a turma compreender e depois eu falo rapidinho. Os lemas raciais têm agora o mesmo objeto que os religiosos de outrora, ou seja, servem para justificar as perseguições realizadas no interesse de uma classe ou nação. A ciência é uma palavra que neste século equivale a um conjuro. Não só o racismo recorreu à pseudociência na busca de apoio. Um fabricante de cosméticos realizou há pouco uma pesquisa sobre os distintos anúncios de seus produtos. Verificou as duas palavras que mais influenciavam a venda eram imediatamente e científico. Todas as sombras e pós de arroz faciais devem proclamar o seu valor científico e esse truque impressiona as multidões. A mesma coisa acontecia com os remédios falsificados, certas bebidas e alimentos, até que para proteger a saúde pública foi estabelecido um controle sanitário dos produtos. Com a etiqueta da ciência, tudo pode ser vendido hoje em dia e graças a esse truque a perseguição se vende como uma sombra facial. O que eles querem trazer com essa citação? A gente vai tentar falar agora. Em 2000, houve um debate amplo entre emissários governamentais para buscar oferecer saídas para questões candentes na agenda dos direitos humanos relacionadas ao racismo, xenofobia e discriminação, já em 2001, né? Ou ainda, né? Uma história bem recente, 2001. Aí o autor vem relembrando das duas primeiras conferências, uma ocorrida em 78 e a outra em 83, ambas em Genebra. Uma questão que eu achei interessante foi a localização geográfica dessa terceira conferência, né? Aí ele diz muito o porquê no texto, porque se deslocou para a África do Sul por causa das questões raciais enfrentadas lá no continente. Então era uma busca e uma tentativa de ultrapassar essas barreiras. Determinada região, soltou no Sul, soltou na Bahia, soltou. Como criar essa visão de nacionalidade, sociedade dispersa em lugares diferentes? Se a própria família foi separada, e você não cria uma identidade nacional, que é o problema fundamental do Brasil na sua história, na sua origem. Pegou um negro, jogou num lugar. Pegou a mãe dele e jogou em outro lugar. Pegou a esposa dele e jogou em outro lugar. Esfacela as origens, esfacela os núcleos, e aí a questão da nacionalidade fica completamente rompida, né? E aí como é que você vai pensar uma unidade religiosa com tanta dispersão, né? E aí vem para essa leitura a questão da diáspora. Coisa que reconstruir a partir da diáspora. Proposital. O autor põe que essa questão é proposital, porque eu achei que agora que o professor estava falando. Ele põe assim, ó, aí o autor cita o caso do Brasil, como o professor falou, e do próprio Estados Unidos também, que acontece a mesma coisa. Da mesma forma como o sentido do racismo muda, as modalidades da articulação entre nacionalismo e racismo também evoluem, adaptando-se às circunstâncias culturais e políticas, que é um pouquinho do que a Raquel falou também. Em determinadas regiões tem-se a convenção de quando tem mais pessoas negras,
pobres, e assim ele levantou também. Aí põe a questão da cultura e política, mas as culturas compartilhadas não criam laços abrangentes e não confirmam fronteiras políticas, que foi um pouco disso que o professor falou, da questão de culturas de outros povos que vêm e tentam se criar uma nacionalidade de povos que não se identificam, mas eles vão criando laços, compartilhando, e esse sentimento de nacionalismo vai se formando. O conceito de raça, apelar para as características humanas, fundado na biologia, os assim chamados fenótipos, a seleção desses traços particulares para fins de classificação racial é sempre e necessariamente parte de um processo social e histórico. A marca fundamental do racismo não era nacional, como já havia anunciado Hannah Arendt. É seu abandono de qualquer pretensão à objetividade científica. Nesse sentido, o interesse maior para as ciências sociais é investigar como raças não produzidas ou como os indivíduos são racializados segundo diferenças físicas aparentes. E o autor ele vai falar das origens, né, desse conceito de nação e raça. Ele vai dizer que o nacionalismo é um produto da crise de legitimação do Estado absolutista, com o objetivo de construir um discurso necessário para a homogeneização simbólica da comunidade política, servindo de fundamento para a consolidação das novas estruturas políticas do Estado moderno. E a ideia de nação representa também um referencial para organizar e articular iniciativas políticas voltadas para a centralização do poder, sejam áreas de base feudal, eclesiástica ou local. E raça, né, para o autor, pressupõe uma construção hierarquizada, um conjunto de discursos e práticas para a manutenção das relações entre grupos, sobre a base de um conjunto de traços físicos definidos. Racismo colonial seria específico das potências marítimas europeias, onde o contato com o rio era constante, com sua longa história de escravidão e colonialismo. Alguns países se destacam ao elevar o nacionalismo e o racismo a sistemas de segregação racial legalizado. A gente já falou aqui, né? São políticas racistas, né? Inclusive no Brasil, a ideia de unidade, de igualdade, né, serve para desviar a atenção do racismo social abrangente, que se manifestou historicamente não só na população afrodescendente, como também na segregação e na assimilação forçada de inúmeros grupos indígenas e de amplos grupos de imigrantes alemães, judeus, japoneses e árabes. O autor ele vai dizer também que no Brasil, a fusão de raça e nação, no quadro do racismo, faz parte da cultura política dominante. Não fazem mais do que privilegiar temas e abordagens nas plataformas dos partidos de massas e no tom de diversos órgãos de imprensa. Ele vai dizer que no Brasil, nos Estados Unidos e África, os regimes discriminatórios favoreceu a distinção entre o racismo excludente e um racismo exploratório, visando a homogeneização e a evacuação de territórios visados, e outros visando a hierarquização de grupos envolvidos em atividades econômicas. Aí no final ele vai dizer que dificilmente será possível encontrar uma sociedade onde o racismo esteja ausente. Porém, não podemos nos dar por satisfeito com o diagnóstico de racismo que são inibidos pela cultura pública dominante. Entender isso agora é o seguinte, quando você estava falando, eu falei que é necessário entender discriminação, racismo, mas que depois ele reforçou esses conceitos científicos que são claros, né? A nossa construção histórica é em cima de um racismo, hoje de uma discriminação, porque não adianta que nós, negros, ou os nossos filhos, os nossos descendentes façam uma universidade, se tornem médicos, vai ter que ter espaço no mercado de trabalho, que vai ter que alguém que vai olhar e vai dizer assim, esse negro é médico formado. O que acontece, gente? Aí tá a discriminação. O racismo foi tão grande que nos afastou. Depois veio a discriminação e disse, não, estudaram 2 anos na universidade, mas eu escolho branco.
Por exemplo, Mas convenção de renda também. Por exemplo, Joaquim Barbosa. Sim, é uma de renda básica. Com certeza. Bem lembrado. Pois é. Professor, e dentro... Você vê, né? Então, no fundo, o que você traz para aí, traz também um substrato científico da questão religiosa. Ora, que lugar tem dentro das religiosas as diferenças negras? Entendeu? Lugar da periferia. E legal também na leitura deles, que me remeteu a essa questão do Brasil, na verdade, ser um país que... ser um mito criado, né, no momento em que ele não respeita essas diferenças, né, no momento em que ele tem essa dívida histórica não só com negros, mas também com os índios, com os pobres, né, e quando a leitura deles fala dessa questão do nacionalismo, do racismo e essa visão que o autor tem de que essa discriminação, de que essa tentativa de homogeneizar acaba subtraindo todas as nossas identidades, porque é isso que acontece e é isso que nós vivemos. O nosso nacionalismo é isso. Nosso nacionalismo acaba com o negro, acaba com o branco, acaba com o índio, acaba com a mulher, acaba com tudo, em nome de um mito, de um país que não existe. Era isso que nós conversávamos, né, Renato? Se Márcia não chegasse, ia fazer falta. Porque, ai, meu Deus. Porque no fundo nós começamos com a leitura de mito. Qual é o mito da igualdade racial que existe? É toda uma mitologia, toda uma construção equivocada social. E distorcida. Muito por isso bom que o texto. mito da Ana Raiz. Você tirou já. Agora que eu vi. O mito da Ana Raiz é a compreensão de todas as questões do homem. E por isso a primeira aula vem trazendo isso. Eu insisti demais na primeira aula e retomei depois na segunda a compreensão do mito, porque é o mito de uma igualdade racial que está perpassando a sociedade brasileira, está perpassando a religião, está perpassando a construção. Estava gostando mais aí envergaram mais para questões religiosas e o Gilberto Freire também foi nesse ramo, mas ele não foi mais pelo viés médico. Ele queria trabalhar mais a situação antropológica social. E por isso tem a escala do embate entre Arthur Ramos e Gilberto Freire. E aí a gente levou várias questões, congressos e tudo. Mas assim, eu teço críticas a Gilberto Freire. E o motivo pelo qual eu teço essas críticas a ele, não digo que ele tem uma importância muito grande. Tem uma importância muito grande, isso pode ser negado. Mas eu teço críticas a ele e ele teve um embate, não somente pelo fato de querer trabalhar na polícia social e contar a todo mundo que era mais pela base médica. Ele, lendo o segundo texto, eu tinha até um conhecimento sobre isso, mas ainda tenho um pouco. Ele foi o único desses intelectuais que eu li aqui que naquela época estudou fora, estudou nas casas nos Estados Unidos. É essa questão que eu tenho uma crítica muito grande sobre ele. Ele estudou nos Estados Unidos, onde o racismo lá é aquele bem separado. Você é negro fica aqui, você é branco fica aqui. E ele veio para cá, ele até fala aqui que ele é um discípulo muito grande do Franz Boas, né? Boas, isso aí. Então, e ele veio para o Brasil e fala que aqui não existe racismo. Aqui existe uma democracia racial. Porque lá nos Estados Unidos é descarado, aqui é preto e aqui é branco. Então, aqui existe uma democracia racial. Então, aqui não existe como nos Estados Unidos, isso é fato. Então, por essas falas, que tiveram aí vários estudiosos que vieram para cá, americanos, franceses e tudo mais, mas com essas falas, criou-se aí até, tem uma passagem aqui que eu não vou ler muito, porque tem um grupo para se apresentar, aqui fala uma passagem que a Unesco quis patrocinar, tá aqui, esses contatos acabaram sendo objeto de uma ampla investigação patrocinada pela Unesco, com o objetivo de divulgar ao mundo o exemplo brasileiro de convivência harmoniosa. Entre aspas, é claro, a convivência harmoniosa entre negros e brancos aqui no Brasil. Claro, com base na norte-americana, em tese, é uma convivência harmoniosa, mas aqui é pior, porque a gente fala que não é racista, não é contra você, mas quando eu falo que, por exemplo, vou usar a questão religiosa, quando eu falo que eu sigo uma religião afro, neste caso urbana, então calma aí, poxa, isso é legal, mas começa a ficar meio complicado do meu lado. Então, usando a questão do preconceito, e essa fala convivência harmoniosa,
É que eu digo que ele teve essa fala, eu acredito, e com base no que eu já tive conhecimento dele pouco, desejo ter mais, mas pelo que eu já li dele, ele fala sobre isso harmoniosa com base, claro, na convivência americana, que é bem descarado. Aqui no Brasil é bem sutil, com as frases, sutil e tudo mais. Eu falo por aí, queria falar mais, porque tem a Lina Rodrigues, que é bastante interessante, pesquisei algumas coisas, mas eu botei no resumo, tá? Enunciou Confúcio há 4 séculos antes de Cristo. Isto, Laraia colocou no início do seu livro. Não sei se foi escrito em 2002, a edição do 11º, Cultura é um conceito antropológico. Ele nos leva a viajar desde a antiguidade até os momentos atuais, onde vários teóricos falam sobre o que é o conceito de cultura. Heródoto, até mesmo Levi-Strauss, Leslie White e Martin Harris.